De um lado temos o novíssimo Acer Aspire Go 15, que é um notebook que tem uma ótima construção, boa tela, ótimo desempenho e ainda por cima tem 2 slots de memória RAM para você fazer o upgrade. Já do outro nós temos o novo Asus VivoBook S14, que é um notebook de apenas 14 polegadas, mas que entrega uma ótima construção em metal, também tem uma boa tela, tem teclado retroiluminado, tem um ótimo desempenho e também tem a possibilidade do upgrade de RAM. E a missão de hoje é fazer um comparativo super completo para saber qual dessas duas máquinas se encaixa melhor no seu uso específico. E caso você queira comprar qualquer uma delas, a gente vai deixar o link aqui na descrição com os melhores preços atualizados diariamente. Então eu só peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal e ajude a gente a bater a nossa meta de 100 mil inscritos. Porque assim que a gente bater essa meta, 10 pessoas vão ganhar uma caixa misteriosa com 10 produtos. Então agora, bora pro nosso comparativo. E o primeiro ponto que a gente vai analisar vai ser design em construção. Como o design é algo muito pessoal, eu acredito que a gente vai ter que dar um empate técnico para cada um deles, né? Já que nós temos um design que é super minimalista, com essa tampa toda em metal, e que aqui na parte de cima está escrito Asus VivoBook, que inclusive é bem melhor do que a versão do VivoBook 15 e 16, que tem aquele ressalto aqui na tampa. Aqui no Acer Aspire Go 15 nós também temos um design super minimalista, com a tampa bem lisa e com a logo centralizada, e aqui na parte de baixo está escrito Aspire. E aí você que vai ter que decidir qual desses dois notebooks é mais bonito, né? Se é o Acer Aspire Go 15 ou se é o Asus S14. Se você é aquela pessoa mais discreta, eu acredito que qualquer um deles vai te atender bastante, já que eles são bem tranquilos assim, nenhum chama muita atenção. Esse aqui tá brilhando um pouco porque a luz tá batendo direto, mas se você for usar no dia a dia aí, pode ter certeza que isso aqui não vai ficar chamando muita atenção. E tem a questão da cor, né? Você encontra esse aqui na cor azul, na cor cinza e na cor verde. Já esse aqui, se eu não me engano, você só encontra nessa cor prata. E o que vai decidir esse ponto vai ser justamente a construção. Aqui nós temos um corpo que é quase todo construído em metal, já que a única parte de plástico vai ser essa aqui de dentro, a parte do teclado, né? Já que a tampa é construída em metal e a parte de baixo também é construída em metal. Aqui no Acer Aspire Go 15 nós temos uma construção completa em plástico de boa qualidade, que é um plástico bem liso com essa textura mais fosca, só que na parte de baixo que nós temos um plástico um pouquinho diferente, que parece que é um pouco mais fraco, né? Mas nós temos basicamente o mesmo plástico aqui na tampa da tela e também na parte interna. Outra diferença que você vai notar na construção é justamente no teclado, já que aqui nós temos um notebook de 14 polegadas e aqui um notebook de 15,6 polegadas. E é justamente por isso que aqui nós temos um teclado numérico, enquanto aqui não tem um teclado numérico. Mas em contrapartida, aqui no Asus VivoBook S14 nós temos um teclado retroiluminado, enquanto que no Acer Aspire Go 15 é um teclado simples sem iluminação. Outro ponto importante é que nenhum dos dois notebooks tem um sensor de impressão digital, só que o Asus VivoBook S14 ele tem um sensor aqui na parte de cima que fica do lado da webcam, que é basicamente um sensor infravermelho que consegue fazer o reconhecimento facial. Então é bem parecido ali com o reconhecimento facial do iPhone. É muito bom, tem uma margem de erro muito pequena e eu vou falar para vocês que ajuda bastante e às vezes é até melhor do que o sensor de impressão digital, porque você pode estar com a mão molhada, né? E aí você não consegue fazer a leitura direito. Já esse sensor aqui, a não ser que você esteja de máscara, ele vai fazer a leitura perfeita. Já aqui no notebook da Acer não tem um sensor de impressão digital e também não tem nenhum tipo de sensor de infravermelho para fazer leitura facial. E é justamente por ter uma construção superior, um teclado retroiluminado e também um leitor facial que o Asus VivoBook S14 merece muito esse ponto de design em construção. E já aproveita e deixa aí nos comentários qual das duas máquinas que você achou que tem um design melhor, se é o Acer Aspire Go 15 ou se é o Asus VivoBook S14. E agora bora para a parte de conectividades. O VivoBook S14 na parte lateral esquerda tem duas portas USB tipo C que são compatíveis com carregamento e vídeo, tem uma porta HDMI, uma porta USB tipo A e uma porta de áudio. Já do lado direito tem apenas uma porta USB tipo A. Então nesse notebook a gente não tem uma porta de rede e também não tem um leitor para cartão de memória. Já no Acer Aspire Go 15 do lado esquerdo nós temos duas portas USB tipo C que também são compatíveis com carregamento e vídeo, tem uma porta HDMI e uma porta USB tipo A. Já do lado direito nós temos uma porta USB tipo A e uma porta de áudio. Então assim como o Asus VivoBook S14 nós não temos uma porta de rede e nem uma porta para cartão de memória. O que na prática acaba colocando esses dois notebooks no mesmo patamar, né? Já que eles têm exatamente as mesmas conexões. O que pode mudar é basicamente um padrão aqui, outro ali, mas em questão de conectividades você vai ter basicamente o mesmo uso. E é justamente por isso que a gente vai dar um ponto para cada um. Mas o interessante é que as duas máquinas têm ótimas conexões justamente porque tem as portas USB tipo C que são compatíveis com carregamento e com vídeo. E isso quer dizer que você pode carregar esses notebooks com power banks, por exemplo, e você também pode utilizar essas portas para passar vídeo. Então se você tem um monitor portátil, se você tem monitores que são compatíveis com USB tipo C ou adaptadores, você vai poder utilizar essas portas tranquilamente. E caso você tenha alguma
dúvida sobre esses dois notebooks, tem vídeo de análise completa aqui no canal e lá a gente mostra que eles já vêm com carregador USB tipo C na caixa. Então isso já é uma grande vantagem comparado com aqueles outros notebooks que vêm com carregador proprietário. E agora bora descobrir qual notebook tem a melhor tela. Esse notebook da Acer vem equipado com um painel IPS de 15,6 polegadas e nesse caso é um painel touchscreen com resolução Full HD, já que você pode encontrar essa máquina com painéis que são diferentes, né? Tem versão que tem painel TN, tem versão que tem painel IPS normal, que não tem touch, e tem essa versão que tem um painel IPS e que é touchscreen, beleza? E se você quiser comprar uma versão diferente dessa, a gente também vai deixar o link aqui na descrição de todas as versões do Acer Aspire Go 15. Mas de forma bem resumida, aqui a gente tem uma tela de 15,6 polegadas com painel IPS, resolução Full HD e que vai servir basicamente para todos os usos. Então, tirando aquele pessoal ali que precisa realmente de um painel com certificação DCI-P3, você vai conseguir consumir seu conteúdo, dar uma jogadinha tranquilamente nessa tela, beleza? E já aqui no Asus VivoBook S14, nós também temos um painel IPS com resolução Full HD, só que aqui a tela é de apenas 14 polegadas com proporção 16:10. Então é justamente por isso que você tá vendo essas barrinhas aqui, né? Tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Na parte do brilho, eu achei que os dois notebooks estão bem balanceados, mas eu acho que o da Asus entrega um pouquinho a mais de brilho, mas nada que vá mudar o uso, né? E no geral, independente da versão que você vai escolher, independente se é o Asus S14 ou o Aspire Go 15, você vai ter ótimas telas, desde que você pegue esse notebook com a tela IPS, viu? Não recomendo que você pegue a versão com a tela TN. Então, justamente por essas máquinas virem equipadas com telas muito parecidas e que a única mudança mais perceptível vai ser justamente o tamanho, eu acredito que cada uma mereça um ponto, já que vai depender basicamente do seu gosto, né? Se você gosta de um notebook de 14 polegadas ou se você gosta de um notebook de 15,6 polegadas. E agora, bora para hardware e desempenho. E aqui essa disputa fica bem legal, já que as duas máquinas vêm equipadas basicamente com o mesmo hardware, já que a gente tem um i5 13420H, tanto no Aspire Go 15 quanto no S14. E não só isso, já que os dois também vêm equipados com memória RAM DDR5 rodando a 5200 MHz. Só que aí você pode encontrar eles tanto com 8 ou 16 GB de RAM, pode pegar com 512 ou 1 TB de armazenamento. Isso aí vai depender muito da versão que mais te agrada, né? A gente vai deixar o link de todos aqui na descrição. Mas para essa comparação, a gente pegou a versão i5 com 16 GB de RAM e 512 GB de armazenamento. E já que elas têm basicamente o mesmo hardware, a gente teve que rodar alguns benchmarks para saber qual que é a real potência dessas máquinas. E o primeiro benchmark que a gente rodou foi o Performance Test. Aqui, o Acer Aspire Go 15 conseguiu atingir uma média de 21.300 pontos no teste de processador e 2.488 pontos no teste da placa de vídeo integrada, já que até a data da gravação desse vídeo não existe nenhum desses dois notebooks com a placa de vídeo dedicada, beleza? Só com a placa de vídeo integrada. Já o Asus VivoBook S14 conseguiu atingir cerca de 19.800 pontos no teste de processador e 2.451 pontos no teste da placa de vídeo integrada. Então deu pra ver que mesmo as duas máquinas tendo o mesmo hardware, o Acer Aspire Go 15 consegue ter um pouquinho a mais de desempenho, justamente porque a Acer, ela joga uma configuração um pouquinho mais alta, né? Um TDP mais alto, consequentemente gera mais calor e também gasta mais bateria. Então tem esse lado bom e também tem um lado ruim. Só que assim, tem a diferença, mas a gente tem que ver se isso funciona na prática, né? Até porque teste de benchmark funciona pra gente ter um parâmetro, mas normalmente você não fica aí comprando notebook para rodar benchmark. Você ou roda jogos, ou roda programas, ou tarefas do dia a dia. Então é justamente por isso que a gente testou vários jogos em cada uma dessas máquinas. Então, por exemplo, a gente conseguiu rodar o Fortnite com preset no Epico, resolução Full HD e no modo desempenho com a média de mais ou menos 100 FPS aqui no Acer Aspire Go 15. Nós também conseguimos rodar o CS2 com preset no baixo e entregou um ótimo desempenho. Conseguimos rodar o Red Dead Redemption 2 com preset no baixo e médio acima dos 40 FPS e no geral o desempenho dessa máquina foi muito bacana. O único ponto negativo é que ele joga muito calor na tela, né? Chegando ali na faixa de 50 a 60 graus. Já no Asus VivoBook S14, nós também conseguimos rodar Fortnite ali na faixa dos 100 FPS com preset no Epico e no modo desempenho. Conseguimos rodar o CS2 acima dos 60 FPS. Conseguimos rodar o Red Dead Redemption 2 acima dos 35 FPS com preset no baixo e médio. E o que a gente acabou percebendo é que sim, o Acer Aspire Go 15 ele realmente tem um pouco a mais de desempenho. A gente conseguiu ali em alguns jogos 5, 10 frames a mais e no geral pode fazer diferença. Só que lembrando que essas máquinas não são gamer. A gente testa jogos porque é um teste bem pesado, né? E no uso normal possivelmente você não vai ver diferença nenhuma. Mas como esse aqui acabou entregando um pouco a mais de desempenho, é justo que ele leve esse ponto. Mas lembrando que ele é o mais esquentadinho, viu? Além de esquentar um pouquinho no teclado, ele também joga aquele calorzinho na tela, como vocês estão vendo. E o Asus VivoBook S14 é mais tranquilo, viu? Gera um pouquinho menos de calor e não joga calor na tela. Para desmontar o Aspire Go 15 é bem fácil. Você vai precisar apenas
apenas de uma chave Phillips e aí basta remover todos os parafusos aqui na parte de baixo. Depois, com o auxílio de uma ferramenta de plástico, você vai soltando todas as travinhas e pronto, é só remover essa tampa e essa aqui é a parte interna do notebook. Aqui já dá para ver que tem uns dois slots para memória RAM, que é DDR5 rodando a 5200 MHz. Aqui tem um SSD NVMe que você pode trocar por um maior e também dá para ver que o sistema de dissipação térmica é bem robusto, né? Contando com 2 heat pipes. E aqui na parte de baixo nós temos uma bateria de 53 Wh. E já para desmontar o Asus VivoBook S14 também é bem fácil. A única coisa diferente é que aqui você vai precisar de uma chave Torx para poder remover todos os parafusos da parte inferior. Depois de remover os parafusos, basta ir soltando as travinhas com muito cuidado, já que essa tampa é de alumínio. Então se você forçar muito, você vai acabar amassando ela. Agora basta remover essa tampa e essa aqui é a parte interna do S14. Dá para ver que ele tem apenas um slot de memória RAM, que é DDR5 rodando a 5200. Ele também vem com um SSD NVMe que você pode trocar, tem um bom sistema de dissipação térmico e tem essa bateria gigante de 70 Wh. Então deu para ver que é bem fácil desmontar essas duas máquinas. Só que no S14 que você vai precisar de uma chave um pouquinho diferente, né? Mas a desmontagem é muito fácil mesmo. E o que vai acabar dando esse ponto é justamente a quantidade de slot de upgrade de memória RAM, que no caso desse aqui é 2 e desse aqui é apenas 1. Mas lembrando que isso não quer dizer que esse aqui é pior do que esse, beleza? Quer dizer apenas que o notebook da Acer tem um pequeno diferencial, que é justamente poder trocar os dois slots e aí você acaba conseguindo colocar mais memória RAM e também trazendo um pouco de longevidade para sua máquina, né? Mas se você comprar essa máquina aqui na versão de 16 GB, se quiser fazer upgrade, você também vai conseguir rodar ali com 24 e às vezes até mais, né? Então qualquer uma dessas máquinas que você comprar, você vai conseguir utilizar por muito tempo, já que dá para fazer upgrade. Mas para ser justo, essa aqui tem que levar esse ponto. E agora bora dar uma olhada na bateria desses dois notebooks. E como eu falei para vocês, o Acer Aspire Go 15 vem equipado com um hardware de 53 Wh. E nos nossos testes de reprodução contínua de vídeo, com o brilho da tela em 50%, som desligado, ele conseguiu uma taxa de descarregamento de 15% por hora. Ou seja, dependendo do seu uso, você vai conseguir ali entre 3 até 6 horas de uso, né? Lembrando que esse aqui é um notebook que tem um processador que termina em H e, consequentemente, consome mais energia. Mas, no geral, ele tem uma boa autonomia para sua faixa de preço. Já o Asus VivoBook S14 tem um hardware de 70 Wh, que é muito bom, já que esse notebook é menor e também tem um preset do processador um pouquinho mais baixo, o que faz com que ele acabe consumindo menos energia do que o Aspire Go 15. E como ele consome menos energia e tem uma bateria maior, consequentemente ele atingiu resultados melhores. Então a gente também fez o teste de reprodução contínua de vídeo e aqui a gente conseguiu uma taxa de descarregamento por hora de 10%. Ou seja, dependendo do seu uso, você vai conseguir ali entre 4 e às vezes até 10 horas de uso, né? Mas aqui, se eu não me engano, a Asus, ela fala que você consegue até 16. Eu duvido bastante que você consiga até 16, mas de qualquer forma, se você conseguir acima de 6, já é muito melhor do que o Aspire Go 15. E o legal é que a gente fez esses testes e o teclado estava ligado, ou seja, um consumo a mais que esse aqui não tem, e mesmo assim o desempenho na bateria foi bem melhor. E é justamente por isso que o S14 merece esse ponto da bateria. Mas e aí, Guilherme, qual das duas máquinas vai ser a melhor para o meu uso específico? E para você decidir isso, você vai ter que pensar da seguinte forma: pô, eu preciso de um notebook com a construção um pouco mais premium, um notebook menor, um notebook que tenha um teclado reto-iluminado e também um notebook que tenha uma forma mais facilitada de você entrar nele, né, sem digitar a senha. Nesse caso, a melhor escolha para você vai ser justamente o S14, já que aqui você vai ter uma construção em alumínio, é um notebook mais compacto, tem um teclado reto-iluminado e também tem o sensor de leitura facial. Mas caso você seja aquele usuário que precisa de um notebook um pouquinho mais potente, que também tem a possibilidade de upgrade de RAM nos dois slots e ainda por cima tem uma tela touchscreen, aí com certeza o Acer Aspire Go 15 vai ser a melhor opção para você. Até porque essas duas máquinas, elas custam basicamente o mesmo valor, né? Ali na faixa dos R$3.000, e aí você vai ter que ver exatamente qual que se encaixa melhor no seu uso, já que elas são muito parecidas e na questão de usabilidade do dia a dia e também de consumir conteúdo na tela, você vai ter basicamente a mesma experiência. Aí você vai ter que ver qual das características que eu falei que é mais importante para você tomar sua decisão. E caso você queira comprar qualquer uma dessas máquinas, a gente vai deixar o link aqui na descrição com os melhores preços atualizados diariamente de todas as versões. Então, se você quiser uma versão com tela touch, sem tela touch, todas vão estar aqui na descrição. Mas agora eu quero saber o que você achou dessas duas máquinas. Você gostou mais do S14? Gostou mais do Acer Aspire Go 15? E também qual característica mais importa para você? É uma tela touch? É uma construção em alumínio? É um teclado reto-iluminado? Deixa aí nos comentários que a gente vai ver qual característica é a mais importante. E caso você conheça outro notebook nessa mesma faixa de preço que entregue tanto quanto esse
desses aqui, deixa aí nos comentários que a gente vai comprar, vai testar e se ele for realmente bom a gente pode acabar te enviando. Então esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Um grande abraço e tchau!